delegação do poder de polícia. Para entender esse assunto, que costuma cair muito em provas e concursos, eu preciso começar com duas noções. De que o poder de polícia pode sim ser delegado. E ele pode ser delegado para pessoas jurídicas de direito público e também pode ser delegado para pessoas jurídicas de direito privado. Só que o poder de polícia tem fases. E enquanto para pessoa jurídica de direito público ele pode delegar todas as fases, para pessoa jurídica de direito privado ele não pode delegar todas as fases. Para você compreender isso melhor, vamos falar um pouco das fases. As fases são 1. Ordem de polícia ou também legislação. 2. Consentimento. 3. Fiscalização. 4. Sanção. Quando eu falo de pessoa jurídica de direito público, eu posso delegar todas essas fases. Mas quando eu falo de direito privado, eu posso delegar somente essas fases. Pessoas jurídicas de direito público são, por exemplo, autarquias, algumas fundações públicas, a própria União, estados, DF, município, etc. Quando eu falo de pessoa jurídica de direito privado, aqui entra um detalhe. Eu estou falando, segundo o entendimento do STF, que precisam ser pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta. Segundo o entendimento do STF, essas sim podem executar essas fases do poder de polícia: consentimento, fiscalização e sanção. Eu não estou falando de empresas privadas. Esse entendimento sobre empresas privadas ainda não foi comentado pelo STF. Então, por enquanto, ficamos com essa informação. Sendo que existe um requisito para que ocorra essa delegação. Primeiro requisito é que a delegação deve ocorrer por meio de lei. Segundo, é que deve ser da administração pública indireta, como eu já falei. Terceiro, o capital social dessa pessoa jurídica tem que ser majoritariamente público, que é o caso, por exemplo, da sociedade de economia mista. Quarto, essa entidade ela precisa prestar exclusivamente serviços públicos em regime não concorrencial, ou seja, ela pode prestar um serviço e o privado não pode, como, por exemplo, fiscalização de trânsito. E como eu falei, só pode ser delegado, nesse caso, consentimento, fiscalização e sanção. E para você que ainda não entendeu essas fases, a fase da ordem é a fase de legislação, ou seja, quando são editados os normativos que virão a ser leis, né? Que vai ali regulamentar um espaço público, uma edição de uma portaria estadual, que estabelece condições sanitárias, enfim. É a fase de criar as leis, né? O consentimento já é aquela parte de permitir, por exemplo, que um estabelecimento funcione, conceder licença, autorização. Vou até colocar aqui permissão e autorização. A fase de fiscalização é a fase de ver se tudo está sendo cumprido. Como, por exemplo, a verificação por agentes de trânsito se está cumprindo as normas de tráfego, ou uma inspeção realizada por uma vigilância sanitária. É a fase de verificação ali, né? E a sanção são os atos punitivos. É na hora de punir mesmo. Na hora de dar uma multa, dar uma multa para um estabelecimento que não cumpriu norma de segurança, ou interditar um estabelecimento. Nós estamos falando da parte de sanção. Eu espero que você tenha entendido. Até a próxima. Exercícios e textos complementares você encontra no link da descrição ou primeiro comentário.